Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 59 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude, conquanto atraímos líderes moçambicanos para que eles, na primeira pessoa, possam transmitir lições de liderança na base da sua própria vivência, trajetória, experiências, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos na forma de habilidades, técnicas, ferramentas é que aprenderam para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes, comportamento, ser, estar é que adotaram para acomodar o conhecimento quer teórico, quer prático. Desta forma, nós temos como ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos, conscientes de que possuem um conhecimento sobre liderança e de que forma é que podem aplicar esse conhecimento para causar impacto aos seus liderados, sejam responsáveis da importância de serem uma transferência de experiências positivas para impactarem também positivamente os seus liderados, e também líderes sejam empáticos com as causas que defendem e líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós usamos para a materialização desse programa, que nós privilegiamos, é a comunicação. Tendo em conta que a comunicação é das ferramentas mais importantes para o líder transmitir aos seus liderados as suas ideias de uma forma direta, empática, fluida e até causando uma conexão emocional, naquilo que nós designamos de comunicação empática, e assim podem assegurar que haja um engajamento por parte dos liderados, que transmitam um legado e que esse legado possa perdurar por gerações. Temos como líder convidado para o podcast de hoje Leonel Matussi Júnior, ele que é gestor cultural do Centro Cultural Moçambique Alemanha, empreendedor, investigador, jornalista. Leonel Matussi Júnior, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e por esta possibilidade de estarmos aqui a conversar. E para os internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que nos acompanham. Excelente, muito obrigado. Gostávamos de compreender o que é ser em simultâneo docente, sendo que agora não está no ativo, mas uma vez que é também investigador, que é uma forma, é uma das derivações da docência. O que é ser em simultâneo empreendedor, consultor, docente e também ativo enquanto um executivo numa organização, mas tudo diretamente ligado à cultura, à arte? O que é ser essa mescla de vários papéis? Bom, na verdade eu também me pergunto às vezes como é que consigo ter esse número de capas, né? Mas todas as coisas que eu faço, felizmente ou infelizmente, tem um nome, né? É muito resultado das minhas curiosidades, das ausências que eu acho que existem a nível social, mas também ausências individuais de querer satisfazer a mim mesmo em relação ao mundo, a esta bênção, a esta possibilidade de estar vivo. Então, eu vou tentar contar assim a minha história, que se calhar a partir daí é mais fácil de chegar a uma resposta possível, né? Eu nasci e cresci em Nhambane, num bairro periférico que se chama Xalando, na cidade de Nhambane. Meu pai era jornalista, mas ele já não morava conosco, não sei o quê. E nesse ambiente do fato de meu pai ter sido jornalista, eu frequentei a Rádio Moçambique,
quando era mais novo, ia muito ao programa Muito Sem Segredos, e havia uma expectativa de que eu colaborasse naquilo, mas na altura não era o que eu queria fazer. Passados anos depois, quando já estava, acho que 11ª, voltei a fazer rádio. O Mundo Sem Segredos é o programa das crianças na Rádio Moçambique, e depois há um programa dos adolescentes, que é o Mundo Sem Segredos. Então, por um ano e alguns meses, eu estive a apresentar o programa, muito por força das circunstâncias, na verdade. O que aconteceu é que um amigo meu, que fazia o programa, teve de sair de Nhambane porque ele ia para a universidade. Ele era relativamente mais velho. Então, pronto, encontraram-me para encaixar ali naquele lugar. E foi nesse ambiente que me surgiu a certeza de que eu queria fazer jornalismo depois profissionalmente, para o resto da vida, e escolhi a licenciatura em jornalismo como formação. Mudei-me para Maputo em 2012, quando iniciei na Escola Superior de Jornalismo, e por sorte, destino, não sei qual é o nome que a pessoa prefere dar, conheci um amigo, o Hélio Nguan, que é meu parceiro na plataforma Bang Artes Reflexões, que depois iremos aprofundar. E enquanto nós saíamos, ele morava na Mafalala, eu morava na Carlos Marx. Então o percurso, e a Escola Superior de Jornalismo está na Oximeno. Então o percurso para casa fazíamos juntos, íamos conversando sobre música, sobre literatura, que livros estás a ler, que álbum estás a ouvir. E naquele ambiente também haviam colegas que já tinham uma coleção de livros, e também de família. Tenho tios formados na área de literatura, também alguns que tinham passado pelo jornalismo. Então eu já escrevia textos com pretensão de serem poesia. Então partilhei com a família, e os meus tios acolheram e foram dando assim algumas orientações de leituras. Então essa conjugação de fatores ou de episódios nos levou a pensar, eu e o Hélio, bom, nós podemos tentar fazer uma pesquisa. Na verdade isto surgiu primeiro, uma coisa um bocadinho confusa. Criamos um blog na sequência das nossas conversas, que era justamente, se calhar através de um blog nós podemos amplificar esses debates. Sim, e também funcionaria como um laboratório, uma vez que nós nos estávamos a formar em jornalismo, que era para quando chegássemos ao mercado de emprego não tivéssemos dificuldade de inserção por questões técnicas de base. Então criamos o blog, fomos alimentando o blog, chamo um colega da turma, mais outro colega, e pronto. E no meio disso eu começo a desenvolver interesse pelo jornalismo cultural, porque era a área do jornalismo que era especializada nas temáticas sobre as quais eu tinha interesse logo à partida. Então, como queria escrever sobre música, sobre teatro, sobre livros, tinha que perceber como é que funcionava o jornalismo cultural. Então, sempre que eu tivesse um trabalho na academia, daqueles trabalhos que os docentes dão livremente, tu escolhes o tema, vais pesquisar e trazes, eu sempre ia buscar de jornalismo cultural. Muito bem. Entretanto, nesse percurso identifico um vazio, que é Moçambique, pelo menos no período em que eu estava a fazer a formação, não tinha muita pesquisa sobre a área de jornalismo cultural. Então eu e ele tentámos fazer uma pesquisa sobre o
o contributo da revista Tempo, porque a revista Tempo tinha uma secção que se chamava Gazeta de Letras, se eu não estiver equivocado. Então nós quisemos entender como é que aquele setor em particular contribuiu para o debate das letras, para o debate sobre a arte em Moçambique. Começamos essa pesquisa que nunca terminamos. E pronto, depois que eu saí da academia, o culminar do curso foi justamente um trabalho sobre jornalismo cultural em Moçambique, que era, vamos lá, do ponto de vista teórico, a ideia de jornalismo cultural é o jornalismo, e isto aqui, vamos lá, há posições distintas, né? Então eu vou trazer a posição para a qual ou com a qual eu concordo. O jornalismo cultural é o jornalismo que trabalha com arte, com cobertura de eventos de arte, porque parte-se do pressuposto básico que, vamos lá, o conceito de cultura é hábitos e costumes, pensamento de um determinado grupo social, de forma muito resumida. Eu penso que a arte está aqui neste lugar de forma de pensar, né? Porque, e depois a arte, a música não vai surgir do acaso absoluto, né? É uma vivência, é uma projeção, mas é sempre com os pés no chão, que é a cultura na qual a pessoa está integrada, está inserida e é formada como pessoa. Então eu penso a arte enquanto esse lugar de reflexão e de recriação cultural da cultura. Exatamente. Então pronto, nesse sentido eu quis entender, e depois nisso há uma particularidade que o jornalismo cultural tem, que é fazer a reflexão sobre as disciplinas artísticas, né? Que é pensar por que, por exemplo, um álbum X vai na direção que vai, e normalmente de uma ou de outra forma a música, a arte, quando eu digo música porque é sempre mais próximo, as artes plásticas, a literatura, tem um fundo de questionamento, tem um fundo de reflexão. Então cabe ao jornalismo cultural fazer a reflexão sobre isso através da crítica. Muito bem. Então nesse sentido o que eu tentei perceber na minha monografia foi porque que, sendo uma das particularidades do jornalismo cultural a reflexão, as nossas páginas de jornal não terem isso regularmente, não terem reflexão. Normalmente estamos a publicar notícias, estamos a publicar reportagens, uma vez ou outra publicamos entrevistas, mas hoje, eu estou a falar de 2018 mais ou menos, hoje eu percebo que há mais espaço para isso, mas não ao nível que gostaríamos. Exatamente. Então, enfim, foi em função dessas coisas que eu fiz essa pesquisa e terminei o curso, e depois fui perseguindo as minhas curiosidades e pronto. Começo a pesquisar a questão do empreendedorismo. A dado momento nós percebemos que o Mbenga podia ser mais do que um blog. Quisemos passar para ser um site, e começamos a pensar na possibilidade de colaboradores, e surgiu-nos aí uma possibilidade de desenvolvermos um aplicativo. Nós desenvolvemos o aplicativo com o financiamento da União Europeia, mas passado um ano depois percebemos que o aplicativo precisava ser melhorado, havia muitos aspectos, e pronto, estamos assim nesse exercício de tentar melhorá-lo, e o Mbenga foi, na verdade, sendo consequência dela mesma, e nós
como os fazedores, apenas fomos perseguindo e tentando nos adequar ao ritmo que a coisa ia tomando. Isso. E eu acho que depois o resto todo acontece em consequência destes eventos ou destas escolhas. Super. Gostei muito, em particular, a forma como o Leonel fez em si um veículo de construção de uma identidade e depois foi agregando, associando-se com várias outras pessoas e seguindo essa trilha que foi buscando um conhecimento na área e depois foi o propulsor do movimento, que foi o Mbenga, que por si depois adquiriu uma certa autonomia e identidade, como eu bem disse agora. Ocupam-se mais ou menos de tentar acompanhar o ritmo e o destino que o Mbenga vai tomando. E foi uma introdução muito rica e eu poderia dali pegar várias partes, mas em particular fiquei sensibilizado quando se referia à questão se preferia a sustentabilidade da cultura e da arte em específico aqui no país. E disse-nos que vê mais a cultura, a arte cá como sendo mais artesã e menos indústria, quando se poderia evoluir e há espaço para isso, para se desenvolver uma indústria cultural, uma indústria criativa, por assim dizer. Gostava de compreender qual é o papel da Mbenga em particular e do Leonel Matheus Júnior em específico para serem esses agentes de promoção de uma indústria cultural, por assim dizer, para sermos do artesão, da parte artesã. Quando eu digo artesão, pode não ser a melhor designação, mas assim, de uma forma um pouco informal para uma indústria propriamente dita. Ok. Eu acho logo a partida que o setor das artes, o setor da cultura, não é isolado de um contexto todo que é Moçambique. E bem vistas as coisas, a impressão que eu tenho, porque não tenho domínio dos outros setores, é que parte significativa dos setores são informais. Nós somos não sei se nós somos um povo informal, ou se a forma como a estrutura está montada não nos dá outra opção a não ser a informalidade, ou se é um estágio econômico, político e social e de educação que nós nos encontramos. Então acho que estamos todos ainda numa situação de informalidade. Eu tenho essa impressão. E o setor das artes, como disse antes, não é isolado dessa realidade toda. Quando, pegando nessa conversa das indústrias culturais, quando essa noção é introduzida, primeiro no sentido depreciativo, né? Estamos a falar de dois alemães, o Horkheimer e Adorno. Estão a pensar que, olha, eu vou ao supermercado e no supermercado a música ambiente é Beethoven. E a concepção que eles tinham disso era uma coisa absurda. Já no passado, para podermos ouvir a uma sessão de Beethoven, era um momento, né? A pessoa preparava-se para ouvir música, e quando chegamos a uma situação em que a música está a ser usada, e no caso Beethoven, está a ser usada para queimar tempo das pessoas naquele momento que se deslocam para as compras, há aí uma compreensão de que está-se a desvirtuar a ideia da arte. Então começa-se a pensar sobre as indústrias culturais, e na verdade naquele momento era a indústria cultural e criativa, estava a ser pensada como um caminho não bom.
E também é preciso perceber que estes teóricos são da extensão de esquerda, então há também isso aí que não se pode ignorar. Entretanto, o mundo começa a perceber também que, ok, tem esse sentido de poder estar-se a desvirtuar o cerne, a essência que determinados grupos entendem da arte. Temos que pensar que há uma massa laboral muito grande que circula nesse setor, que nós temos que encontrar um sistema através do qual nós vamos remunerá-los, vamos colher os impostos, e vamos apoiar no desenvolvimento das suas famílias. E é essa segunda seção que eu acho que Moçambique neste momento está a apostar muito, que é o incentivo à construção de indústrias culturais e criativas. É certo que em Moçambique essa ideia já existe desde a década de 90. Se eu não estou equivocado, a primeira política cultural de Moçambique é de 97, 98. Então tem isso, mas de lá para cá penso que a partir mais ou menos de 2014, 2015 é que essa questão torna-se pública e entra para a esfera pública de debate sobre a questão. Então, Moçambique está neste momento ainda a construir essa indústria, e está a construir de base. É certo, nós sempre tivemos, estou sempre a falar dos músicos, sempre tivemos músicos, sempre tivemos escritores, sempre tivemos artistas plásticos, mas num sistema informal. E o exercício que o país tem estado a fazer agora no sentido de formalizar, de estar a convidar os artistas a se inscreverem no INSS, o Ministério da Cultura está agora, e nós também participamos desse debate. Em 2020 nós, como Mbenga, realizamos uma série de podcasts que estão disponíveis no canal do YouTube do Centro Cultural Franco-Moçambicano, a discutir a questão do estatuto do artista, no sentido de o país está a discutir as indústrias culturais e criativas. Entretanto, não existe uma classificação específica da personalidade jurídica do artista. Isso. Espécie uma profissionalização da atividade. Exatamente. De tal modo que quando os artistas vão se inscrever para o INSS, são postos como comerciantes. Alguns são comerciantes informais, outros são empreendedores. Mas não é. São coisas muito específicas e é um setor que tem um modo também específico de funcionar. Então, o que eu acho, nós somos um grauzinho de areia na imensidão que que são as indústrias culturais e criativas. E o que nós tentamos fazer nós escolhemos uma forma de estar, que é a produção de conteúdos. Começamos com escrita, agora estamos a trabalhar muito com áudio também, e estamos assim a experimentar o vídeo. Mas nesses passos de divulgação dos conteúdos que nós fazemos, nós tentamos contribuir para a reflexão, de tal modo que o nosso site tem secções específicas de ensaios, tem secções específicas de crítica de crítica de arte, temos com alguma regularidade ensaios sobre literatura, temos publicado crítica de cinema, com pouca intensidade alguma crítica de música. Então nós achamos que essa é a contribuição que nós podemos dar, e para já sem grandes pretensões, sem a ideia de que nós estamos a fazer. Nós fazemos o que nós gostamos de fazer, o que nós queremos fazer e o que nos parece ser necessário que seja feito. Super excelente. E agora fiquei com uma ideia mais clara em termos de imaginário ilustrativa sobre
a imagem visual do Mbenga enquanto um logotipo, né? Vai ser um receptório, uma derivação, um sincronismo entre várias manifestações culturais, como estava a dizer, sim, sim. E tudo a convergir para desenvolver uma marca forte, coesa, que possa refletir esta diversidade, coisa que não é assim relativamente fácil, mas acredito que o Mbenga é um receptor que melhor elucida isso e que talvez melhor amortece possíveis, em certo modo, às vezes as divergências ou a diferença pode causar um foco de conflito, mas é por isso que a Mbenga ela amortece e faz. Sim, amortece e tritura. Podemos pensar, para quem não está dentro da nossa língua, Mbenga é alguidar, né? E quem anda na cidade de Maputo nas primeiras horas, acho que a partir das 7 até mais ou menos 8h30, 9, em diferentes esquinas da cidade tem ali uma senhora a vender pão e badia, e às vezes ela está a fazer a badia ali. Então alguidar ou gamela, então aquela bacia de barro onde tritura-se o feijão para fazer as badias, aquela que é a Mbenga. Então e nós estamos a pensar que estamos a triturar essas ideias para que elas depois saiam, gostaríamos que saíssem saborosas como as badias, mas tornar tragável algumas coisas. Excelente. De que forma é que o Leonel Matussi Júnior materializa o seu propósito de vida por via da Mbenga, por via de outras iniciativas a nível de investigação, prática do jornalismo, enquanto um profissional também? Qual é o propósito, como é que materializa por via desses veículos? Eu confesso que eu estou num momento, se calhar, de revisitação do propósito. Houve um primeiro momento em que era simplesmente aprender. Depois houve um momento que eu acho que todos os adolescentes e jovens passam por isso, que é a ideia de vamos mudar o mundo, vamos tornar o mundo mais bonito, e não sei o quê. E hoje eu me revejo muito num poema do Bertolt Brecht. A tradução é Os que virão depois de nós, em que ele diz, a parte do poema é dizer as expectativas que ele tinha com a vida, e num outro momento a consciência que ele tem de que não vai conseguir atingir aquele objetivo, e que a expectativa é que a geração que vem a seguir venha a resolver todas as mazelas que eles não conseguiram, porque a dado momento também entraram para o sistema e passaram a reproduzir, às vezes até sem propósito, o mesmo sistema que tentaram combater no início da coisa. Então, hoje, então teve esse momento de vamos mudar o mundo, mas hoje eu estou mais preocupado em mudar a mim mesmo e ter as coisas, ter a vida como eu acho que ela deve ser. E eu acho que dessa forma sou capaz de contribuir melhor porque, como disse no princípio, eu nasci e cresci num bairro periférico. Parte do pessoal da zona não teve as oportunidades que eu tive, a possibilidade que a minha mãe teve de pagar-me uma formação superior, de mudar de cidade e de outros contactos que foram surgindo ao longo da vida. Eles não tiveram as mesmas oportunidades nesse sentido. E eu acho que por
por eu estar nessa situação de privilégio, de poder ter tido essas oportunidades, de alguma forma eu tenho que fazer a eles entenderem também que é possível quebrar o ciclo de pobreza. Sim, correr atrás de sonhos. Yeah. Então, e quero poder, se não for exatamente com os que cresceram comigo, os mais novos que consigam ver a mim, a nós, um modelo de materialização de sonhos, mas sem imacular isto aqui. Cometo muitos erros, faço escolhas erradas sobre muitas coisas, mas em contrapartida continuo à procura do caminho da luz, e eu acho que esse aqui é o exercício, e estar vivo é um bocadinho sobre isso. Então, o que eu tento fazer é isso, é cumprir com essa possibilidade de estimular outras pessoas, mas antes e depois de tudo isso eu estou a alimentar a mim, porque estou a fazer as coisas que eu gosto, que eu quero fazer, e caso chegue aos 70, 80 anos, quero poder olhar para trás e, bom, eu quis ser pesquisador, tenho obra publicada. Eu quis ser jornalista, há trabalho que justifica isso. Eu quis ser empreendedor, tá ali, já temos uma equipa que está a cuidar disso, então, e é tentar, que é um equilíbrio muito complexo, conseguir responder com as questões da vida objetiva, né? Porque temos questões diárias por resolver, e depois também com a questão desses sonhos que nós temos, desses planos que nós temos, e o meio onde estamos à volta. Então é uma complexidade, mas que é possível no meio a esse emaranhado de coisas ainda conseguirmos ser alguma coisa, né? Isso. Um exemplo disso, lembrei-me agora, porque o Miyakoto vive por aqui, aqui nas proximidades de onde estamos a gravar a sessão, e penso nele do mesmo jeito que pensaria numa Paulina XN, mas ele ocorreu-me agora, que estás a ver o que é um grupo de pessoas. O pai dele era português, que não concordava com o regime, então tinha problemas com alguns setores que achavam que o colonialismo era o que deveria ser. Então depois entras para uma sociedade, Moçambique começa a se construir como país, falta tudo, e tu tens que te adaptar a ser o personagem possível, e depois Moçambique entra para um outro regime. Então tens aí um escritor que consegue ser deve ser estável, vamos lá, consistente. Sim, que consegue ser consistente e persistente ao longo disso. Eu acho que isso é um modelo. Uau, super. Que escola de liderança é esta? A forma como se movimenta, isto é, a forma como bebe experiências, vivências, conhecimento, práticas, e depois as transmite. Bebe, implementa, e depois transmite, replica. Que escola ou estilo de liderança é esta? E se tiver, quem é um líder quem se inspira? Sabe, eu quando recebi o convite e depois vi que era esta questão de liderança, eu fiquei a pensar como não me vejo como um líder como tal. As coisas que eu sei, ou que eu penso que sei, por exemplo, como docente, transmito,
No Mbenga nós criamos uma espécie de um hub. Nós temos estado a trabalhar com estudantes de jornalismo. E eles têm um período média de 6 meses a 1 ano conosco. E aí nós partilhamos também o que nós já sabemos de jornalismo. E depois eu acho que, sem pensar, porque não penso nisso, no modelo de liderança, não me vejo como um líder. Eu acho que fazendo as coisas como elas devem ser feitas nas circunstâncias possíveis é o modelo. Se eu quisesse responder diretamente à tua pergunta, eu acho que é aceitar as circunstâncias, lidar com elas e continuar a fazer. Muito bem. Nesta liderança naturalista, quais são os que elenca como 3 ou 4 principais habilidades ou pontos fortes que um líder desta natureza deve reunir na sua experiência pessoal, né? Na sua óptica, e depois, se houvesse algo que quisesse mudar em si, no sentido de melhorar talvez para a forma como o trabalho é compreendido pelos outros, qual seria? Já em 3, 4 habilidades que nega como mais importantes, e se houvesse algo? Eu não sei se curiosidade é uma habilidade, mas eu acho que temos que ser curiosos. Tudo o que nós fazemos, eu acho que nós temos que pesquisar o máximo que pudermos para termos domínio daquilo que estamos a fazer. Outra coisa que é o que eu estou a viver neste momento, sinto isso, perseverança. Vamos ter e continuaremos a ter, mesmo depois de resolvermos os issues ou as intempéries que surgirem neste momento, não ficamos com a ilusão de que já está mais adiante, e à medida que nós vamos evoluindo, a dimensão dos problemas que nós vivemos também crescem. Então acho que a curiosidade, a necessidade de aprendizado, a persistência, a perseverança, humildade. Eu acho que se nós conseguirmos assumir que não somos absolutos no que fazemos, com mais facilidade teremos a possibilidade de atingir o que realmente pretendemos, né? Porque as outras pessoas desenvolvem uma empatia com aquilo que nós estamos a fazer, e em função disso elas se identificam, e é fácil que alguém apareça amanhã e te dê a mão e tu fiques a pensar, mas how come? Então eu acho que tem muito a ver com humildade e a disponibilidade para mudar de ideias. Uau. Eu acho que ontem podíamos pensar de uma forma, e a experiência vai nos mostrando que se calhar aquele caminho ou aquela coisa que nós vimos pode não ser tão quanto aquilo que vimos. Certo. Se eu tivesse que mudar alguma coisa em mim, eu não sei. Não que eu esteja de todo feliz comigo, mas não sei. Excelente. Entrando já para a componente empreendedora, o Leonel considera-se mais um líder, um empreendedor ou um gestor, mas isso ainda é um pouco a entrar para a questão principal, que seria olhando para a sustentabilidade. Sim. Das ideias, dos projetos,
dos movimentos, e eles direto e indiretamente onde entrelaçar-se entre si, pronto, porque se eles derivam de uma mesma mente, culturalmente dizendo, acabam sempre por ter algumas convergências, algumas interseções. Depois é a necessidade de fazer convergir para aproveitar as sinergias decorrentes. Qual é a estratégia que o Leonel Matos Júnior empreende para poder alimentar continuamente o seu portfólio de projetos para esta rota de vantagem competitiva e sustentabilidade a longo prazo? Meu exercício permanente é divisão de tempo. Infelizmente, o dia só tem 24 horas. Eu acho que se nós quisermos capitalizar essas 24 horas, temos que conseguir fazer um exercício de fragmentar o tempo e irmos dividindo a ele em face das nossas necessidades. Então, o que eu tento fazer às vezes até de forma atrapalhada, sem tanta organização, mas o que eu tento fazer é uma parte do dia estou a trabalhar com isto, a outra parte do dia estou a trabalhar com aquilo. Muitas vezes eu vou para a cama tarde normalmente eu vou dormir 1 hora, de tal modo que tenho dificuldades muito sérias de, se nós tivermos um programa às 8h30, a probabilidade de eu chegar a tempo é reduzida. Então, mas eu acho que o que eu tento fazer a cada dia encontrar um tempo para dedicar-me a cada uma das coisas que eu faço. E eu acho que de alguma forma flui, porque ninguém me pediu para fazer as coisas que eu faço porque eu quero, porque eu acho que é a minha forma de estar, e que a minha passagem pelo mundo há de ter sido em função disso. Então, e nesse sentido, eu acho que no primário é a coisa de, e embora isto seja clichê, mas eu acho que é um facto. Os clichês têm essa desvantagem de serem clichês, mas carregam verdades. Tens que encontrar a ti e o que te move. Depois de teres essa resposta com facilidade, tu consegues entender como é que tu vais fragmentar o teu dia, porque nada do que fizeres é forçado. Super, gostei muito. Da forma como trouxe-nos aqui a importância do autoconhecimento, e depois como é que este autoconhecimento vai ajudar a segregar as diferentes atividades, tarefas em função do fundo do tempo disponível, que é igual para todos. E depois daí encontrar o caminho, a roda para a sustentabilidade, que é envolvimento, participação, acompanhamento. Bom, a questão, para mim, a questão da sustentabilidade é complexa, né? Porque como empreendedor, a minha maior preocupação em questões de sustentabilidade é como é que a empresa vai continuar a existir, como é que vamos continuar a pagar salários, e quando eu não tiver a possibilidade de pagar os salários, como é que eu vou fazer para que, pronto, infelizmente chegamos a esses estágios às vezes, e já nós, os fundadores, que se calhar estamos a pensar em outras coisas da empresa, temos que voltar à base para materializar o projeto. Então a questão, para mim, a questão da sustentabilidade passa por como é que financeiramente nós conseguimos resolver estas questões. Depois há uma sustentabilidade da nossa posição como marca.
o tipo de conteúdos que a Mbenga, por exemplo, produz, nós tentamos, a nossa expectativa é ir de encontro com aquilo que não vem de encontro, ou que não vem ao encontro. O tipo de conteúdos que normalmente não está na mídia é o que nos interessa buscar. Então vai encontrar lá que estamos a trabalhar, estamos a escrever sobre exposições, estamos a escrever sobre livros, estamos a escrever sobre peças de teatro, estamos a escrever sobre cinema, mas que é um tipo de conteúdo que não tem um público, não é massivo, né? Então, como é que eu continuo, ou como é que nós continuamos a produzir esses conteúdos e nos manter relevantes? Porque depois essa questão da nossa relevância vai infalivelmente se tocar na primeira questão, que é a sustentabilidade financeira. Como é que nós conseguimos fazer isso? Depois, outra questão é há uma rede de contactos que temos que ter para que nós sejamos para que nós estejamos ali e que nós possamos continuar a crescer, porque, aceite ou não, em todas as sociedades há líderes de opinião, e esses líderes de opinião em grande medida determinam a projeção, a aceitação, a rejeição, a negação de determinados projetos, empresas, pessoas, gestos e por aí vai. Então, a questão é conseguir um equilíbrio para estar em permanente comunicação saudável com essa rede de contactos. E depois também penso a sustentabilidade em como projetar. Então, como é que nós hoje conseguiremos fazer uma previsão do que vai ser, vamos lá, o mercado das artes, o mercado da comunicação daqui a 3, 4 anos. E 3, 4 anos começa a ficar distante, porque as mudanças são muito rápidas, imprevisíveis. Então, e todas as nossas atitudes são baseadas nestes pontos, como Mbenga, são baseadas nestes pontos que eu aqui me referi. E, de alguma forma, a minha vida social também é por aí. Há eventos que a gente vai, ou que eu vou, não necessariamente porque eu tenho um interesse direto naquilo, mas para o propósito maior, eu tenho que estar naquele espaço, eu tenho que me comunicar com aquelas pessoas. Então, que eu acho que é também a tal coisa do network. Exatamente. Então, e é um exercício titânico ter que conseguir manter esse network, porque às vezes a previsão, a expectativa do contacto é uma, e tu és outra que ainda não, ou já é o que ele queria e passou, ou apenas já é o que ele esperava que é, ou não é ainda. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio? Qual é a leitura permanente que nós temos que estar a fazer do que está à nossa volta? E como é que isto que está à nossa volta pode alimentar a materialização do projeto todo? Não sei se estou claro. Está excelente. Eu gostei muito. Por último, porque o tempo também já nos foge. Gostávamos de compreender, num exercício diário, como é que o Leonel prepara-se para se fazer o dia, para se fazer a jornada de trabalho, a jornada de liderança, por assim dizer. Como é que se prepara emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mentalmente? Como é que se prepara? Eu, ao acordar, a primeira coisa que faço sempre, vou ao telefone, pego num portal, vou para os portais de notícias de referência para mim. What's going on?
Depois, enquanto me preparo banho, não sei o quê, ou ouço algum speech de motivação no YouTube, ou uma oração, ou alguma música que me motive, even gospel. Em alguns períodos do ano faço meditações e pronto, e faço na rua grato pela possibilidade de estar acordado, de poder fazer na rua, de poder ter mais um dia, ter mais uma oportunidade para existir e poder atingir os objetivos que eu tenho. Acho que não é assim tão sequenciado como disse, nem todos os dias funciona assim, mas muitas vezes eu faço isso e pronto, depois quando volto para casa é ajoelhar, a agradecer por ter tido a possibilidade de mais um dia, de chegar em casa, ter um teto, ter o que comer na mesa. Leonel, quero muito agradecer por este tempo e por esta conversa que foi muito edificante, prenhe de conhecimento, e queremos aproveitar a ocasião para desejar-lhe muito bom ânimo e que o Criador continue a dar-lhe esta força fora do comum, vamos lá assim dizer, esta perseverança, esta fé, para continuar a alimentar os sonhos e também, através da longevidade, poder testemunhar os muitos sonhos que carrega. Muito obrigado por esta possibilidade de conversa. Às vezes também, eu muitas vezes estou na posição de quem é entrevista, né? E há coisas sobre mim que às vezes não penso nelas, que nesta conversa veio de cima. E embora não me tenhas pedido, e sem nenhuma pretensão profética, ou seja lá o que for, eu ia dizer isto, que é: continues a acreditar nas coisas, continues a acreditar no sonho. Eu acho que se não estás a fazer mal a outra pessoa, não há razão nenhuma para ter medo daquilo do sonho, né? Muito obrigado. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas digitais, página Facebook Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube Antônio Centras LDA e no nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Hello App. Um abraço, luz, até breve.